E aí, galera? Tudo sussa na montanha-russa da vida? Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais sinistros e misteriosos de todos os tempos, as profecias. Mas não aquelas profecias fajutas de horóscopo, não. A gente tá falando de previsões cabeludas que pareciam absurdas, mas que acabaram acontecendo de verdade. Ao longo da história, figuras misteriosas e até mesmo obras de ficção lançaram previsões tão precisas que desafiam qualquer lógica. Será que essas pessoas tinham algum tipo de conexão com o além? Algum tipo de bola de cristal superpotente? Ou será que tudo não passa de uma coincidência bizarra do destino? Preparem os seus capacetes de alumínio, porque hoje a gente vai desvendar as profecias mais assustadoras que realmente se tornaram realidade. E se liga na dica do tio, fica até o final do vídeo porque a última é de deixar qualquer um com os pelos do braço em pé. Em 1898, um escritor chamado Morgan Robertson lançou um livro chamado Futility or the Wreck of the Titan. Até aí tudo normal, né? Só mais um livro no mundo. Só que esse livro tinha um detalhe, digamos, peculiar. Ele contava a história de um transatlântico gigante, luxuoso, considerado inafundável, que, adivinhem só, se choca com um iceberg no Atlântico Norte e afunda. Aham, você ouviu direito. Um navio chamado Titan, que afunda depois de bater em um iceberg. Até aí, pode ser só uma grande coincidência, certo? Mas segura essa 14 anos depois, em 1912, o Titanic, o navio mais famoso da história, afunda no Atlântico Norte após colidir com um iceberg. Mas as coincidências não param por aí. Tanto o Titan fictício quanto o Titanic real eram considerados os maiores navios de suas épocas. Ambos tinham compartimentos estanques que prometiam segurança em caso de acidentes, e os dois tinham botes salva-vidas insuficientes para todos os passageiros. É muita coincidência, não acham? Como Robertson conseguiu prever com tantos detalhes um evento que só aconteceria mais de uma década depois? Seria pura sorte, imaginação fértil, ou será que ele tinha acesso a algum tipo de conhecimento secreto, alguma visão do futuro? A verdade é que a precisão da descrição do naufrágio do Titanic no livro Futility é de arrepiar. Alguns acreditam que Robertson, na verdade, era um visionário, alguém que conseguia vislumbrar o futuro. Outros acreditam que ele simplesmente tinha um conhecimento profundo sobre navios e navegação, e que a tragédia do Titanic era apenas uma questão de tempo. Mas e você, o que acha? Será que o naufrágio do Titanic foi apenas uma trágica coincidência? Ou será que Morgan Robertson realmente previu o futuro? Deixe sua opinião nos comentários. Se a gente está falando de profecias, não tem como não mencionar o mestre do rolê, Nostradamus. Esse médico e astrólogo francês do século XVI ficou famoso por suas previsões enigmáticas e, vamos ser sinceros, um tanto quanto sinistras. Muita gente acredita que ele previu guerras, desastres naturais e até mesmo a ascensão de figuras históricas importantes. Uma das previsões mais famosas de Nostradamus é sobre um certo Richter, um líder cruel e implacável que espalharia o terror pela Europa. E adivinhem só? Algumas pessoas acreditam que esse Richter era ninguém menos que Adolf Hitler. Em sua obra As Profecias, Nostradamus escreveu sobre um homem que nasceria perto da Itália, que causaria grande destruição e que seria o terror do mundo. Hitler nasceu na Áustria, pertinho da Itália. Liderou a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais mortais da história, e deixou um rastro de destruição e terror por onde passou. Coincidência? A parada é que as profecias de Nostradamus são escritas de forma bem vaga e aberta a interpretações. Então, fica difícil a gente cravar que ele realmente previu a ascensão de Hitler e a Segunda Guerra Mundial. Mas é claro que a galera que curte um mistério e conspiração jura de pé junto que o cara era tipo um viajante do tempo disfarçado de astrólogo.
Será que Nostradamus realmente previu a ascensão de Hitler e os horrores da Segunda Guerra Mundial? Ou será que a gente está apenas forçando a barra para encaixar as peças de um quebra-cabeça que não se encaixam? De qualquer forma, a precisão das previsões de Nostradamus, ou pelo menos a forma como elas são interpretadas, é no mínimo curiosa. Preparem os seus corações, porque agora a gente vai falar de um dos eventos mais marcantes e tristes da história recente, o 11 de setembro. O ataque terrorista às Torres Gêmeas, em Nova York, chocou o mundo e deixou uma cicatriz profunda na memória da humanidade. Mas o que pouca gente sabe é que algumas pessoas afirmam ter previsto essa tragédia com anos de antecedência. Uma dessas pessoas foi, acreditem se quiser, o próprio Nostradamus. Em uma de suas famosas quadras, ele teria escrito algo como: no ano de 1999, do céu virá um grande rei do terror. A data não é exatamente a mesma, mas a descrição do evento é assustadoramente parecida com o que aconteceu no 11 de setembro. E as previsões não param por aí. Em 1997, 4 anos antes do ataque, um episódio do desenho animado O Vidente mostrava um homem planejando um atentado terrorista contra as Torres Gêmeas. A cena é tão similar ao que aconteceu na vida real que chega a dar calafrios. Mas as coincidências não param por aí. Um rabino chamado Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual do movimento Chabad Lubavitch, teria alertado seus seguidores sobre um grande perigo que rondava os Estados Unidos no final do século XX. Ele teria dito que o país seria atacado por seus inimigos e que o ataque aconteceria em um dia importante para o povo americano. É claro que, como sempre, a gente precisa tomar cuidado com as interpretações. As profecias de Nostradamus são famosas por serem vagas e ambíguas, e o episódio do desenho animado O Vidente pode ser apenas uma infeliz coincidência. Mas a quantidade de previsões que parecem apontar para o 11 de setembro é no mínimo intrigante. Se você pensa que já viu de tudo nesse mundo de profecias, prepare-se para conhecer as previsões mais improváveis de todas, as previsões dos Simpsons. Isso mesmo, aquela família amarela mais amada e disfuncional da televisão parece ter um dom especial para prever o futuro. Ao longo de mais de 30 anos no ar, os Simpsons previram eventos como a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos, a pandemia do coronavírus, a invenção de tecnologias como o smartwatch e o FaceTime, e até mesmo a descoberta do bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. Em um episódio de 2000, por exemplo, Lisa Simpson aparece como presidente dos Estados Unidos e menciona que herdou uma crise orçamentária de seu antecessor, Donald Trump. Na época, a ideia de Trump como presidente parecia uma piada, mas 16 anos depois, a piada se tornou realidade. Já em um episódio de 1993, os roteiristas dos Simpsons criaram uma doença fictícia chamada gripe de Osaka, que se espalhava pelo mundo após um funcionário de uma fábrica japonesa tossir em várias caixas de suco. A semelhança com a pandemia do coronavírus, que surgiu na China e se espalhou pelo mundo em 2020, é assustadora. Mas como os Simpsons conseguem prever o futuro com tanta precisão? Será que os roteiristas da série são, na verdade, viajantes do tempo? Ou será que tudo não passa de uma grande coincidência? A verdade é que ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que as previsões dos Simpsons são apenas fruto do acaso, enquanto outros acreditam que os roteiristas da série têm acesso a informações privilegiadas sobre o futuro. De qualquer forma, as previsões dos Simpsons são um prato cheio para quem gosta de mistérios e teorias da conspiração. E você, o que acha? Será que os Simpsons são realmente videntes? Ou tudo não passa de uma grande coincidência? E para fechar a nossa lista de profecias assustadoras que se tornaram realidade, a gente vai voltar no tempo até o século XIX para falar da morte de um dos presidentes mais importantes da história dos Estados Unidos.
Abraham Lincoln. Diz a lenda que, alguns dias antes de ser assassinado, Lincoln teria contado a amigos próximos que teve um sonho perturbador. No sonho, ele estava em um funeral na Casa Branca e, ao perguntar quem havia morrido, alguém respondeu: o presidente. Mas a história fica ainda mais sinistra. Um fotógrafo chamado William Mumler, conhecido por suas fotos de espíritos, teria feito um retrato de Lincoln alguns anos antes de sua morte. Na foto, aparece uma figura fantasmagórica atrás de Lincoln, que muitos acreditam ser a imagem de seu próprio espírito. E como se não bastasse o sonho premonitório e a foto fantasmagórica, Lincoln ainda teria recebido um aviso de um vidente famoso na época, que teria previsto sua morte em um teatro. No dia 14 de abril de 1865, apenas alguns dias após ter contado seu sonho para seus amigos, Lincoln foi baleado na cabeça enquanto assistia a uma peça no Teatro Ford, em Washington, D.C. Ele morreu no dia seguinte, vítima de um atentado que chocou os Estados Unidos e o mundo. A morte de Lincoln é um daqueles eventos históricos que parecem ter sido escritos pelo destino. A quantidade de avisos e presságios que antecederam sua morte é impressionante e levanta a questão: será que o futuro está realmente escrito? Ou será que tudo não passa de uma grande e macabra coincidência? E aí, galera? Depois dessa viagem no tempo desvendando as profecias mais assustadoras que se tornaram realidade, fica a pergunta que não quer calar: será que a gente consegue mesmo prever o futuro? Será que existem forças misteriosas guiando os eventos da história? Ou tudo não passa de uma grande roleta russa cósmica? A verdade é que a gente não tem todas as respostas. Mas uma coisa é certa: o desconhecido sempre vai despertar a nossa curiosidade e a nossa imaginação. E enquanto a gente continuar buscando respostas, a gente vai continuar encontrando novas perguntas, novos mistérios para desvendar. E aí, qual dessas profecias te deixou mais arrepiado? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima! E cuidado com as bolas de cristal.